Olá, boa tarde. Vamos começar a análise desta semana aos principais índices europeus pelo DAX, que tem vindo a galvanizar depois do QE ter sido confirmado. Já teve aqui um comportamento de subida rápida, mais de 14%, conseguiu fazer o breakout da resistência há 2 semanas e apresenta agora aquilo que poderá vir a ser uma eventual consolidação. Padrão de consolidação que, a confirmar-se, daria projeção para uma continuação do movimento ascendente. Pessoalmente, tenho grandes dúvidas que estejamos perante um cenário deste género. Acredito muito mais que o cenário que agora se apresenta seja igual ou semelhante àquele que vivemos no início de dezembro do ano passado. Tivemos um movimento rápido ascendente, aquilo que parecia ser um movimento de consolidação, mas tivemos sim uma correção. É isso que eu acredito que vai acontecer, porque o movimento já vai bastante esticado. Repare-se, se tivéssemos uma correção até aos 50% do movimento, teríamos uma correção aqui, uma aproximação aos 10.125 pontos, que seria o ponto de entrada perfeito para quem ainda está fora. Acredito que esta possibilidade seja a possibilidade mais provável nesta fase. Não me parece que o DAX tenha neste momento força ascendente suficiente para continuar aquilo que seria um movimento prévio equivalente, um movimento consecutivo equivalente ao movimento prévio. Teríamos aqui uma projeção, enfim, muito longa, tão longa que a minha escala nem a permite visualizar. Não faria muito sentido termos um movimento retilíneo desta ordem no índice, mesmo com medidas políticas que, de certa forma, acabam por falsear o movimento natural do índice. Aquilo que eu acredito que vai acontecer é, então, como dizia, uma correção, mais cedo ou mais tarde, eventualmente já mesmo nesta fase, e eventualmente um falso breakout, como aconteceu aqui em dezembro, e depois um movimento corretivo e uma oportunidade de compra nesta zona. Se nós tivéssemos de facto uma aproximação àquilo que é agora esta forte zona de suporte, teríamos um ponto de entrada muitíssimo seguro, com um stop abaixo dos mínimos relativos e com a segurança de estarmos precisamente em cima da zona de suporte. Vamos ver o que é que acontece no que diz respeito ao médio e longo prazo. Para já, então, no que diz respeito à tendência primária, nada a dizer, continuo bastante positivista no DAX. Já no que diz respeito ao gráfico horário, repare-se, temos aqui aquilo que poderia ter sido logo entre 22 e 26 de dezembro o início da correção de movimento. Aquilo que parecia ser um Head and Shoulder Stop acabou por ser gorado, não tivemos o Head and Shoulder Stop ativo, mas ainda assim não é de descartar a possibilidade de estarmos com um movimento consolidativo retangular que depois poderá vir a dar origem ao tal movimento de correção um pouco mais prolongada. Vamos ver, para já temos então aqui a cotação a navegar ao longo de um range. Temos aqui a zona de suporte, zona de resistência. A aproximação à zona de resistência gerou-se uma repulsa. Vamos ver o que acontece nesta fase então na zona de suporte. Acredito então que para já não vamos ter uma continuação do movimento ascendente, pelo menos não de forma tão veemente como temos vindo a ter até aqui, por isso vou-lhe retirar a indicação ascendente no curto prazo. Ora, passando aqui ao CAC. No CAC, a situação em termos técnicos, a eventual consolidação é ainda mais tecnicista, mais visível, mas uma vez mais, ainda por cima com um gap de exaustão aqui nesta zona, acaba por indiciar que o movimento está a ser demasiado rápido. Não acredito, uma vez mais, que vamos ter uma continuação do movimento ascendente por aí além. Posso estar enganado, podemos de facto ter aqui, e repare-se como está a ser altamente linear este movimento consolidativo, podemos ter aqui um prolongamento do movimento consolidativo, um prolongamento temporal, enfim, até meados de fevereiro e depois um breakout ascendente. Vamos ver se o breakout ascendente ocorrer, se tivermos aqui uma espécie de um mínimo relativo, seria aceitável, sentir-me de facto muito mais seguro a negociá-lo se tivéssemos também aqui uma correção até pelo menos metade do movimento ascendente prévio. Correção até à zona dos 4.350 pontos e depois aí sim uma quebra em alta dos máximos relativos e uma continuação para máximos. É possível que venhamos a ter algum ruído nas próximas semanas. Se este movimento corretivo acontecer, será um movimento corretivo associado a ruído, possivelmente ruído político, associado à situação na Grécia. Também aqui no que diz respeito ao curto prazo no CAC. Repare-se, aqui neste caso em concreto,
poderemos estar já perante uma eventual inversão de movimento. Tivemos aqui o tal Head and Shoulders que estávamos a ver no DAX, no CAC acabou por ser ativo e acabou por ser ativo sem ainda ter sido inviabilizado. Este rally ascendente acabou por ainda não ultrapassar aqui o ombro direito do padrão. É possível que tenhamos desde já uma continuação do movimento descendente. Vamos ver onde é que acaba este movimento, este atual movimento. Se tivéssemos uma quebra em baixa deste ponto de suporte, poderia dar inclusive aqui uma boa oportunidade. Uma boa oportunidade, o boa é sempre relativo, porque estamos a shortar um índice que está em máximos, mas, enfim, uma oportunidade curta para os mais arrojados, para quem faz day trading, poderia ser interessante, mas com as devidas cautelas, por estarmos, de facto, a negociar totalmente contra a tendência de base. Assim, posto isto, deixarei também aqui a indicação de curto prazo para já. Em vez de ser neutral ascendente, vou passar para o neutral descendente, precisamente porque ainda temos aqui este padrão, ainda está ativo e, enfim, se tivermos de facto a quebra em baixa deste ponto, as coisas complicam-se para o CAC, podemos ter um aprofundamento do movimento. Pelo contrário, tivermos uma reação ascendente que ultrapasse esta pequena resistência, aí sim temos caminho aberto para novos máximos e muito provavelmente serão feitos. Para já então, neutral descendente no CAC para a próxima semana. Passando ao IBEX, aquele índice esquisito que me tem vindo a levantar questões já há alguns meses. Enfim, tivemos aqui durante a semana passada uma reação ascendente que ultrapassou este máximo relativo, excelente sinal de força. Depois, recordo, termos tido aqui um triplo contacto com este importantíssimo suporte, fulcral suporte para o IBEX numa ótica de médio prazo. Tivemos uma reação ascendente então muito positiva. Aqui sim o cenário de consolidação é um cenário viável, porque a rapidez do movimento ascendente não foi tão significativa como nos casos que estivemos a ver, e inclusive é porque não foi também um cenário de entrada em máximos. Por isso, aqui eu até ponderaria a possibilidade de nós termos uma continuação do movimento ascendente depois de termos aqui o breakout da consolidação. Mas, na prática, é muito difícil de nós separarmos aquilo que está a acontecer do IBEX com aquilo que está a acontecer no DAX e no CAC. Por isso, a menos que o DAX e o CAC também quebrem o seu movimento consolidativo e entrem em novos máximos, dificilmente o IBEX irá fazer esse movimento de forma isolada, até porque, como se vê, e consegue ver-se a partir do movimento que se gerou nos últimos meses, o IBEX está muito mais fraco do que os restantes índices. Se nós estivéssemos aqui a ver de uma forma, enfim, por grosso, conseguimos ver aqui um canal descendente que ainda não foi contrariado. 1, 2, 3, 4 máximos relativos que têm vindo a ser consecutivamente inferiores ao anterior, e isso no IBEX é bastante preocupante. Daí eu ter deixado aqui desde há algum tempo a minha opinião ser neutral em relação ao médio e longo prazo no IBEX, ao contrário daquilo que acontece nos restantes dois índices anteriormente analisados. No curto prazo, enfim, vamos olhar aqui rapidamente para o gráfico diário, para o gráfico horário. Repare-se o Head and Shoulders, que no CAC acabou por ter um movimento de reação ascendente pós-breakout descendente, que foi bastante significativo, chegou quase ao topo do segundo ombro. Neste caso em concreto tivemos um breakout, um movimento ascendente de reação, mas esta reação em pouco ultrapassou a neckline anteriormente quebrada e por isso, enfim, pode-se considerar inclusive que o IBEX está aqui a fazer aquilo que poderá vir a ser o movimento, ou a iniciar aquilo que poderá vir a ser um movimento corretivo. Daí também eu juntar aqui ao neutral uma inclinação mais para o descendente durante a próxima semana. Enfim, a ver, vamos. Pode ser que me engane e que tenhamos o breakout ascendente do movimento consolidativo, mas sinceramente acredito que seja pouco provável. Por fim, acabando no PSI 20, o PSI 20 comportou-se muito bem durante a semana passada, fez exatamente aquilo que eu pensava que ele ia fazer. Tinha deixado aqui esta indicação a vermelho, aquilo que eu acreditava que poderia vir a acontecer no PSI 20 seria uma reação até à zona de resistência, nunca a quebra em alta da zona de resistência numa primeira fase, uma correção pós-toque na zona de resistência e, eventualmente, agora sim, teríamos caminho aberto para uma continuação do movimento ascendente. Mas, tal e
qual como em relação ao IBEX, dificilmente o PSI 20 fará esse caminho sozinho. Por isso, a menos que o CAC e o DAX também rompam a sua consolidação e caminhem para novos máximos, o PSI 20 ainda não irá desta vez conseguir fazer o breakout ascendente. Ainda assim, vamos dar-lhe o benefício da dúvida, enfim, não totalmente, mas vou para já continuar neutral no PSI 20. Vamos acreditar que este cenário que eu teorizei durante a próxima semana é o cenário que está a concretizar-se. A consolidação poderá vir a dar breakout ascendente. Vamos esperar para ver o que é que vai sair daqui. Recordo, ainda assim, no entanto, poderemos ter perfeitamente um cenário semelhante àquele que tivemos em julho. Um falso breakout para depois termos uma continuação do movimento descendente. Tendo em consideração que a tendência de médio e longo prazo é claramente descendente, não vale a pena estar a antecipar a possibilidade de um breakout ascendente. Vamos esperar um pouco mais, vamos ver se é um breakout limpo, se acontece com volume, vamos ver de facto o que é que acontece. Em relação então aqui ao PSI 20, para já vou manter a neutralidade e vou esperar para ver então os desenvolvimentos nos próximos dias. Bem, é então tudo em relação aos índices europeus desta semana. Muito obrigado pela atenção e bons negócios.